Será que a esquerda, as grandes fundações e ONGs têm o mesmo interesse em descobrir quem mandou matar Celso Daniel e o Toninho do PT? E por último, e não menos importante, quem mandou matar Jair Messias Bolsonaro? E o outro lado está sempre do lado do desencarceramento, para começar, certo? E chega de falar de Bolsonaro, acho que deve aqui um pedido de desculpas, como fez... Vocês deveriam ter vergonha na cara e pedir desculpas pro Bolsonaro. Presidente, só para lembrar aqui que quem não quis a federalização desse caso antes, para que ele antes fosse resolvido, foi justamente alguns que estão aqui dizendo e clamando por justiça. Tá? E quem luta contra a impunidade, seja de miliciano ou de traficante, é sempre o nosso lado. O PL está sempre do lado do endurecimento. É um escárnio que nós acabamos de ver hoje na CCJ. Nós já esperamos tempos demais. São 6 anos de luta por justiça para Marielle Franco e Anderson Gomes. São 6 anos de mobilização que garantiram chegar até Rony Lessa e Elson Queiroz. São 6 anos que nós tivemos que derrotar o Bolsonaro, amigo de miliciano, para ter investigação séria comandada pela Polícia Federal. São 6 anos vendo os tentáculos. E foi na CCJ, sempre ela, a pistolista Fernanda Melchiona, né? Que quis, na verdade, causar, dizendo o quê? Que Bolsonaro está envolvido e também Braga Neto naquela morte de Marielle, que já foi tudo descoberto e já sabemos quem é, né? E tem a ver com os petistas, com a esquerda e o PSOL. Pois bem, mas ela não esperava que Júlia Zanatta ia simplesmente escrachar a verdade e falar que ela deve desculpas. É lógico que deve, né, gente? Eles passaram 6 anos acusando a família Bolsonaro desse crime que agora veio à tona e que tem causado desespero na bancada do PSOL e do PT, principalmente do PSOL. Mas Fernanda Melchiona, como sempre, quis causar e disse isso. Vejam. Hoje é um dia triste para a democracia brasileira. 6 anos é tempo demais. No momento em que a justiça finalmente aponta para a resolução desse crime, a vergonha está acontecendo nesse parlamento que decide não se posicionar sobre um dos maiores crimes da democracia brasileira desde o pós-ditadura. É uma vergonha que esse parlamento adia a decisão de manter a prisão daquele que matou Marielle e Anderson com tantos tiros que nós, amigos, familiares, nem sequer pudemos olhar e se despedir de Marielle no caixão, porque teve que ser de caixão fechado. É lamentável, triste dia para a democracia, triste dia para um parlamento que resolveu dizer não à democracia. Desculpas à mãe de Marielle, dona Marinette, ao pai de Marielle, seu Toninho. Queria pedir desculpa à irmã de Marielle, Aniele, pedir desculpa, presidenta, à Mônica, mulher de Marielle, à Luiara, filha de Marielle, à Ágata e ao Arthur, viúva de Anderson e filho de Anderson. É um escárnio que nós acabamos de ver hoje na CCJ. Nós já esperamos tempos demais. São 6 anos de luta por justiça para Marielle Franco e Anderson Gomes. São 6 anos de mobilização que garantiram chegar até Rony Lessa e Elson Queiroz. São 6 anos que nós tivemos que derrotar o Bolsonaro, amigo de miliciano, para ter investigação séria comandada pela Polícia Federal. São 6 anos vendo os tentáculos dessa organização criminosa. Percebam que ela não tira Bolsonaro da boca, mas vai levar de Júlia Zanatta. Porque não existe milícia sem Estado. E tem tentáculo no judiciário, tem tentáculo no legislativo, tem tentáculo no executivo que segurou e obstruiu as investigações. E agora chegar na CCJ, depois de todo o clamor popular, depois de todas as lágrimas derramadas por aqueles que defendem liberdades democráticas, pela família de Marielle e Anderson, e ver que tem gente passando pano para miliciano. Que tem gente aqui defendendo e protelando na prática que a gente passe um recado, que é do fim da impunidade. Então, presidente, só para lembrar aqui que quem não quis a federalização desse caso antes, para que ele antes fosse resolvido, foi justamente alguns que estão aqui dizendo e clamando por justiça. Tá? E quem luta contra a impunidade, seja de miliciano ou de traficante, é sempre o nosso lado. O PL está sempre do lado do endurecimento. E o outro lado está sempre do lado do desencarceramento, para começar, certo?
E chega de falar de Bolsonaro. Acho que deve aqui um pedido de desculpas, como fez. Vocês deveriam ter vergonha na cara e pedir desculpas pro Bolsonaro. Na cara tem que ter você, sua fascista. Igual. Fascista é o quê? É você que é fascista. Fascista é você. A senhora me respeite. Vamos respeitar o direito da Chega de parlamentar acusações falar. infundadas. Respeito. Deputadas, vamos respeitar que vocês tiveram respeito. Só no Rio de Janeiro, vocês vivem desumanizando o adversário de vocês. Tá? E chega de usar o corpo da Marielle pra vocês fazerem política em cima dela. Lava sua boca pra falar Entendeu? de Marielle. Lava sua boca. Isso aqui Vem é uma aqui falta de lavar minha respeito. boca, então. Falta Vem de aqui. respeito do Vem parlamento. aqui. Deputadas, por gentileza. Deputadas, por gentileza, vamos manter a ordem. Vamos respeitar o direito da outra deputada falar. Não tem argumentos, é no grito Só que no Rio resolve, de né? Janeiro, por exemplo, mais de 40 políticos foram executados com suspeita de ação do crime organizado nos últimos 20 anos. No entanto, existem outras formas modernas de assassinato. E uma delas é o de reputação. É assim que aqueles que deveriam ser apenas adversários em uma democracia são tratados como inimigos e então desumanizados e destruídos. Eu quero ver a cobrança ao Eduardo Paes, porque esse deputado era secretário do Eduardo Paes. Ou o PSOL vai apoiar o Eduardo Paes daqui a pouco, mais à frente. Paralelamente a isso, na doutrina militar, o termo cortina de fumaça refere-se literalmente a uma barreira visual a fim de ocultar ações e mobilizações, fazendo com que o oponente não seja capaz de prever o próximo passo. Na política, ela é aplicada sob forma de metáfora, isto é, como uma distração a fim de fazer com que a esfera pública seja bombardeada com narrativas irrelevantes ou enganosas, enquanto os leigos são desviados de questões verdadeiramente vitais ao país e ao cotidiano. Por isso que me chamam de fascista. Os arquitetos culturais e seus militantes os conduzem para bem longe da verdade. Digo isso porque, conforme apontam as notícias sobre as investigações, agora temos suspeitos mandantes da morte da então vereadora Marielle Franco. E adivinhe, os desdobramentos nada têm a ver com a família Bolsonaro, que foi associada de maneira criminosa em mais uma narrativa dentre tantas outras. Vocês devem desculpas. Que inclui até importunação de, pasmem, uma baleia. Verdade. A esquerda e até mesmo familiares da vereadora foram contra a federalização do caso. Muitos, da mesma maneira que envolveram de maneira absurda o núcleo Bolsonaro ao crime, levantaram suspeitas quanto a um hipotético descaso para com as investigações enquanto Jair foi nosso presidente, o melhor de todos. Há até matérias com o deputado do PSOL criticando a atribuição, dizendo que a disputa política não pode nos levar a ter posturas levianas ou falsear realidades, como disse o deputado Chico Alencar. Embora debite essa prática à extrema-direita, quando vemos justamente o contrário. Enquanto isso, a narrativa seguia intensamente, típico da estratégia de revolução permanente esquerdista. No topo, fundações bilionárias, como a Open Society, do famigerado George Soros. Somente no site da fundação, de 2018 a 2022, foram 1,5 milhão de dólares concedidos para a Associação Marielle Franco. Como a Fundação Ford não foi diferente. 1,4 milhão de dólares foram concedidos de 2018 a 2023. Por que bilionários investem na esquerda? Alguém pode perguntar. A resposta é simples. A esquerda é a ponta de lança contra os princípios conservadores que são pilares de resistência ao projeto globalista. A polarização social enfraquece a fibra das nações, fazendo com que sejam presas fáceis aos interesses especulativos de quem vê o mundo como um grande tabuleiro. Tabuleiro esse em que a narrativa precisa ser mantida. E quando não serve mais, desmoronando perante o tempo e a verdade, ela é substituída por outra, e mais outra, e assim sucessivamente. Juntem isso ao investimento massivo de fundações estrangeiras em milhares de ONGs. E temos o atual desequilíbrio no debate público do país, além da sanha em temas como descriminalização das drogas e do aborto, o desarmamento, que desarmamento é genocídio, e a promoção de outras agendas radicais alheias aos verdadeiros interesses do povo brasileiro.
Por último, mas não menos importante, gostaria de saber se serão investigados e punidos aqueles que associaram a família Bolsonaro ao assassinato da vereadora, que merece sim, como qualquer vítima, que a justiça seja feita. Será que a esquerda, as grandes fundações e ONGs têm o mesmo interesse em descobrir quem mandou matar Celso Daniel e o Toninho do PT? E por último, e não menos importante, quem mandou matar Jair Messias Bolsonaro? Obrigada. Quem mandou matar Jair Messias Bolsonaro? Isso é o que o povo quer saber. Este é o segredo que não se quer ser revelado, mas que com certeza, assim como foi o caso de Marielle, deve ter muito peixe grande por detrás e que está blindando